Obrigado, Jesus, por tudo e por todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre conosco. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor está neste lugar. Pai, acreditamos que o Senhor vai falar para mim e para todos que estão sentados. E, Pai, te pedimos que aqueles que oraram em casa pedindo uma resposta através de ti, Pai, que eu sirva de canal para o Senhor transmitir a resposta para aquela pessoa que precisa, porque o Senhor sabe o que nós precisamos e o Senhor sabe o que nós necessitamos e o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Nisso nós conseguimos ver a tua omnisciência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, obrigado pela vida do casal pastoral que temos aqui juntamente com a sua família. E, Pai, que o Senhor continue a lhes guardar e que o Senhor seja com eles. Pai, é tudo para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, que todo o conhecimento que eu tenho que desapareça e que seja o Senhor a falar para o teu povo através de mim. Em nome do Pai, aquele que criou tudo e todas as coisas, em nome do Filho, aquele que morreu por nós, e em nome do Espírito Santo, aquele que habita em nós. Amém. Amém. Quem está feliz com Jesus? Estou muito triste. Vamos lá agitar isso. Quem está feliz com Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Vamos já agitar isso, amém? Graças a Deus. Eu não precisava subir com Bíblia, mas subi com Bíblia porque algumas pessoas acham, não, se calhar só soube com computador, não sei o quê. Então, irmão que tentar me falar mal por causa do computador, eu tenho aqui uma Bíblia e é nova. Amém. Graças a Deus por isso. Quero agradecer a Deus por todos quantos estão aqui presentes. Acredito que Deus vai falar muito nas vossas vidas, porque quando Deus me colocou essa mensagem no coração, eu estava praticamente a me levantar há pouco tempo da cama e comecei a lacrimejar bastante. E eu acredito que o mesmo Deus que me colocou essa mensagem também vai falar para cada um de vocês de modo particular. Amém? E eu acredito que vocês já leram esse livro da Bíblia, porque acredito que tem pessoas aqui que já leram a Bíblia umas 5, 6 vezes a Bíblia completa, acredito que sim, pela fé, né? Como também tem pessoas que se calhar ainda não leram, mas sem perca de tempo, vamos abrir então nossa Bíblia Sagrada no livro de Jó. Amém? Jó capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram beber água. Amém? Jó capítulo 1. Mas antes de fazer a leitura, Jó capítulo 1, eu quero apresentar aqui o tema que o Senhor me colocou no coração. Tem a ver com relacionamento com Deus. Amém? Não ouvi nenhum amém. O tema da mensagem do dia de hoje tem a ver com relacionamento com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Essa mensagem vai mexer no coração de cada um. Amém? Relacionamento com Deus. É Jó capítulo 4 até o capítulo 31, mas eu vou fazer questão de trazer aqui um pouquinho do significado que eu fui buscar a respeito dessa expressão relacionamento. O dicionário Infopédia de língua portuguesa define relacionamento como o ato ou efeito de relacionar ou relacionar-se, estabelecimento de ligação entre coisas diferentes, ligação afetiva ou profissional, ou comportamento em relação aos outros, capacidade de conviver ou comunicar com outras pessoas. Esse é o significado da palavra relacionamento no dicionário da Infopédia de língua portuguesa. E o dicionário online de língua portuguesa, ele apresenta a palavra relacionamento como o ato de se relacionar, de estabelecer uma ligação ou conexão com algo ou alguém. Relação amorosa, afetiva, de amizade ou de intimidade entre pessoas, ou maneira de tratar, de conviver bem, de se conectar amigavelmente com outras pessoas.
Então, a passagem que o Senhor me colocou no coração foi exatamente o livro de Jó, porque eu não sei, mas o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Então, em Jó capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor, eu estou a fazer questão de ler na versão NTLH, amém, que é nova tradução linguagem de hoje. E depois o outro versículo, vou ler na versão ARA, que é ao meio da revista e atualizada. Mas Jó capítulo 1, versículo 1, NTLH diz o seguinte: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. E antes de irmos no versículo 2, eu agora vou fazer questão de ler na versão ARA, Jó capítulo 1, versículo 1, só para conseguir trazer aqui alguns significados do hebraico para a igreja conseguir ter o máximo entendimento. Na versão ARA, Jó capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essa é na versão ARA. Então, pegando na versão ARA, fui buscar o significado hebraico, porque a igreja sabe que o Novo Testamento todo foi escrito em grego e o Velho Testamento foi escrito a maior parte de hebraico e um pouquinho de aramaico. Então, se nós irmos no Velho Testamento, que foi escrito todo em grego, foi por causa dos judeus que chegaram de perder o idioma, se assim podemos dizer, já não conseguiam perceber o hebraico, então traduziram o Velho Testamento para grego, que se chama de Septuaginta. A igreja está comigo? Então, eu fui buscar o significado da expressão justo. O que é que justo quer dizer? O que é que íntegro quer dizer? O que é que reto quer dizer? E o que é que temente a Deus quer dizer no original hebraico? No original hebraico, a palavra íntegro no hebraico é tam. Tam significa completo, perfeito, irrepreensível ou sem culpa. Refere-se a alguém moralmente íntegro e sincero. Ou seja, Deus está a dizer que Jó era alguém temente a ele, era alguém íntegro e era alguém sincero. Aqui conseguimos ter mais alguns significados daquilo que a Bíblia quer dizer a respeito da expressão íntegro. E a palavra reto, reto significa que no hebraico, reto no hebraico é Yazar. E Yazar tem consigo o significado justo, correto, direito. Indica alguém que age de maneira honesta e sem desvio da verdade. Ou seja, então quando nós conseguimos perceber, quando a Bíblia diz que Jó era alguém reto, Deus está literalmente a dizer que Jó não se desviava da verdade. A igreja está comigo? Louvado seja o Senhor. E a expressão temente a Deus, no hebraico, a palavra temente a Deus tem consigo, lê-se dessa forma, Yir et Elohim, que significa temor, reverência ou respeito profundo. No contexto bíblico, temente a Deus não significa apenas medo, mas um respeito profundo e submissão à vontade divina. Amém, igreja? Então, quando a Bíblia nos fala de ter temor a Deus, a Bíblia está literalmente nos dizer que nós precisamos respeitar Deus. E agora aqui no hebraico nós conseguimos obter o máximo significado, conseguimos obter mais informações a respeito daquilo que Deus é. Porque às vezes nós ouvimos essa palavra íntegro. Íntegro significa o quê? Reto. Reto significa o quê? Temente a Deus significa o quê? É muito importante nós conseguirmos perceber o significado das palavras. Por quê? Porque as palavras, segundo o nosso Jesus, aquele a quem nós servimos, em João capítulo 6, versículo 63, Jesus Cristo diz: a palavra que eu falo a vocês, elas são espírito e vida. Ou seja, quanto mais entendimento nós tivermos a respeito de cada palavra que nós encontramos na Bíblia, mais espírito e vida nós estamos a conseguir obter. Amém? Por isso é que é muito importante nós conseguirmos perceber e entender e conhecer o significado das palavras. Porque há poder nas palavras. Amém? Louvado seja o Senhor. E depois, continuando no versículo 2, Jó capítulo 1,
Estamos a falar agora na versão NTLH. Diz o seguinte: Jó tinha 7 filhos e filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos. Para purificá-los, Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. E agora aqui no versículo 6 nós conseguimos ver Satanás literalmente a colocar em dúvida a sinceridade de Jó. E o que no versículo 6 diz? Versículo 6 diz o seguinte: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde vens vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí disse o Senhor: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro, por isso é que eu estou a ler na versão NTLH para vocês conseguirem perceber melhor. Diz o seguinte: no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. E ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Eu quero que a igreja reflita ainda aqui comigo. Eu comecei a fazer um estudo e, acredito que é uma possibilidade, porque também alguns estudiosos acreditam nisso. Eles acreditam que é uma possibilidade naquela época ou naquele tempo, ou se calhar até agora ninguém sabe, não temos informações bíblicas e ficamos simplesmente com aquilo que a Bíblia diz. O que Deus não nos informou não é para sabermos, mas o que temos na Bíblia e temos que dar graças a Deus por isso. Então, o que aconteceu? É uma possibilidade de, naqueles tempos, os anjos, ou seja, o próprio Satanás, ainda ter o privilégio de estar na presença de Deus, no sentido de se apresentar a Deus, falar o que também não soubemos, porque nós conseguimos perceber que anjos iam ter na presença de Deus, e nesse mesmo dia, Satanás também ali estava. E é incrível que quem começa com a conversa não foi Satanás, foi Deus. Deus pergunta-se a Satanás: de onde vem vindo? Satanás diz: eu venho rodeando a terra por ali e por aqui. E quem questiona a respeito de Jó não foi Satanás, foi o próprio Deus. Deus pergunta-se a Satanás: visto o meu servo Jó, não existe ninguém no mundo inteiro semelhante a ele. A minha pergunta aqui no dia de hoje para a igreja seria: será que a forma de como nós vivemos, Deus tem bom testemunho a respeito de nós? Porque é incrível quando nós olhamos aqui, em outras palavras, alguns pregadores, algumas pessoas que pregam nesse versículo, eles dizem que literalmente o que Deus está a fazer é se gabar de Jó. Deus está a dizer: olha, no mundo inteiro não existe alguém semelhante a ele. E vamos só ver aqui o diálogo para eu depois deixar o Espírito Santo me usar, só estou aqui a partilhar a palavra. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? No versículo 10, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele. Igreja, é incrível que Jó é alguém que teme Deus. Não existe ninguém no mundo inteiro, nessa versão, conforme diz, que é tão honesto quanto Jó é. Não existe alguém que não se desvia da verdade no mundo inteiro, a não ser somente Jó. E agora o próprio Satanás está a dizer o seguinte: será que Jó não te teme simplesmente porque ele é próspero? Não é porque tem lhes dado uma família abençoada, porque ele é rico e porque ele tem uma linda esposa, se assim podemos dizer. E é incrível que Satanás faz essa pergunta:
E aqui ainda conseguimos perceber que Satanás, até o preciso momento, não sabe onde chega a sabedoria de Deus. Por que eu literalmente afirmo isso? Por quê? Porque se Satanás conhecesse quem Deus é, ou seja, o que Deus, ou seja, como é que eu posso utilizar essa expressão? Ou seja, a onisciência de Deus não é limitado, nós somos limitados em tudo, mas Deus é ilimitado. Deus não tem princípio nem terá fim. Por isso é que Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas Deus não teve princípio, nem terá fim. O conhecimento de Deus não tem princípio e nem tem fim. E o nosso futuro, para Deus é passado. O nosso presente para Deus é passado. Ou seja, o amanhã não é surpresa para Deus. Ou seja, Deus antes de abençoar Jó, Deus já sabia que ele seria temente e fiel a ele. Então Deus não abençoa Jó simplesmente porque vou tentar lhe abençoar, mas porque ele sabia, não, eu conheço o coração desse meu filho, então eu vou lhe abençoar porque eu o conheço. A minha pergunta no dia de hoje seria, será que todos nós que estamos aqui estamos capacitados por Deus para sermos abençoados por Deus, para quando a tentação aparecer mantermos a nossa fidelidade a Deus? Porque Deus não pode nos abençoar sabendo que aquelas bênçãos podem nos desviar do seu caminho e da sua vontade. E mesmo assim conseguimos perceber que Satanás não conhecia até onde chega o conhecimento de Deus e está a questionar o próprio Deus. Deus, não será que o Senhor está enganado? Talvez o Senhor se enganou, só estás a lhe abençoar e Ele só está assim, diante de ti, a buscar a tua face, a tua presença, porque o Senhor lhe dá todas estas coisas. Porque Ele tem riqueza, porque Ele tem família. Vamos lá continuar para ver o que é que diz a Bíblia. Amém? No versículo 10. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Quem está a falar tudo isso? Satanás. Satanás conhecia quem Jó era. Satanás queria tocar em Jó. Mas só que ele não podia, porque a mão de Deus estava estendida na vida de Jó. Igreja, eu aqui começo a refletir e começo a pensar o seguinte. Existem lutas que nós vamos enfrentar, não é porque Deus está distraído, não é porque Deus não sabe. E eu quero que a igreja guarde isso, não podemos ter medo do diabo. Quem está comigo? Não, vamos lá mais alto. Quem está comigo? Não, um amém bem forte para o diabo ficar envergonhado. Quem está comigo? Não, está mais fraco, mais alto. Quem está comigo? Sim, não podemos ter medo do diabo. Por que não podemos ter medo do diabo? Porque o diabo, para tocar em ti, tem que ter a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, o diabo não pode tocar em ti. Então o diabo está dizendo o seguinte, não, Senhor, como é que Jó não vai continuar a ser temente a ti, se o Senhor não somente o abençoa, mas como o Senhor também o guarda? O Senhor não permite que eu faça o mal a ele. Igreja, isso é mesmo para nós refletir. Quem está dizendo não é tipo, Paulo está a escrever isso, não. É o próprio diabo a falar. A ideia de Satanás é o seguinte, eu gostava de matar Jó, ele é feliz, eu não gosto de pessoas felizes. O diabo não gosta de pessoas felizes. Por isso é que a coisa que o diabo mais vai fazer é tocar naquilo que tu gostas para tirar a tua felicidade. Por isso é que Cristo diz, não ameis o mundo nem o que nele há. Ou seja, não ame as coisas. Porque o diabo, quando descobrir que o teu amor está nas coisas, ele vai te tirar as coisas para a tua felicidade e com as coisas. Então agora o que é que acontece? Não. Eu quero tirar a vida desse Jó. Eu queria tocar já nele há muito tempo. Não gosto de ver ele a prosperar. Mas só que por mais que eu tento, o Senhor não permite que eu toque nele. E, igreja, quando nós conseguimos perceber que o diabo não pode fazer nada na nossa vida sem a permissão de Deus, isso muda a nossa forma de ver o cristianismo. Vamos continuar. E diz o seguinte, no versículo 11.
Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser, contudo, o que Jó tem, mas não faça mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O que é que nós conseguimos perceber aqui, igreja? É que Deus está dizendo o seguinte: está bem, como me pediste, e eu conheço o meu servo, eu conheço aquele a quem eu abençoo, então vou te dar permissão, mas essa permissão é limitada. Deus estabeleceu o limite. Podes até tocar nas coisas que ele tem, mas não toca na vida que Jó tem. Quantas pessoas aqui perderam emprego e pensaram que Deus é que lhe tirou emprego? Quem sabe que o emprego que muitas das vezes nós perdemos, ou alguém que nós perdemos, se talvez não é a permissão de Deus para Deus nos ensinar alguma coisa. Deus pode permitir que percamos o emprego. Deus pode permitir qualquer outra coisa. Mas atrás de tudo isso, Deus continua soberano e poderoso. Amém? Só para continuar, diz o seguinte: um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó, versículo 13, estavam num banquete, na casa do Senhor, do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali por perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo, mas mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu. Noutra versão diz que Deus é quem enviou. Acho que vocês ali conseguem ver essa versão do céu, e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos, eles mataram a espada, os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, é sempre de repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas vestes e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs culpa em Deus. E é aqui onde agora vou dar liberdade para o Espírito Santo falar. Igreja, é incrível o que acontece. Algumas pessoas dizem que o diabo não tem poder. Quem diz isso está mentindo. À luz da Bíblia, isso não tem bases bíblicas para dizer que o diabo não tem poder. O diabo tem poder, mas Deus é o onipotente. Omnipotente é todo poderoso. Deus tem todo o poder. E o poder que o diabo tem é limitado. E o poder do diabo, o diabo só pode fazer alguma coisa na nossa vida com a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, mesmo com o poder que o diabo tem, ele não pode fazer nada. Porque nos versículos anteriores que nós lemos, o próprio diabo questiona a Deus: eu tento fazer alguma coisa a Jó, mas o Senhor não me permite. Então quer dizer que o poder do diabo era limitado na vida de Jó. E só começou a ter efeito quando Deus permitiu. E agora o que aconteceu? Eu comecei a fazer estudo nesses versículos. Eu quero, para quem é pai, para quem é mãe que está aqui, analise isso comigo. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, total 10 filhos. Jó perde toda a riqueza em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jó
perde todos os seus filhos, todos, estamos a falar os 10, para quem é pai, para quem é mãe, imagina perderes um filho. Um filho que você tem. E eu comecei a fazer um estudo a respeito da realidade aqui em Portugal. A média das mulheres portuguesas de darem luz a um filho ou de engravidarem, segundo os estudos que eu fiz, depois vocês podem me provar outra coisa, essas são as minhas pesquisas. As mulheres portuguesas normalmente dão a luz com a média que eu calculei, que eu achei nas informações que eu fui buscar, é com os 31 anos, as portuguesas. E a média da quantidade de filhos que os portugueses conseguem ter é de 1,4, ou seja, não chega a 2 filhos, se assim podemos dizer. Estamos a falar nos dias de hoje, essa estatística foi feita no ano de 2021. Ou seja, quer dizer, se o português ou a portuguesa consegue ter um único filho e perde aquele filho, a minha pergunta é, será que nós, perdendo aquele nosso filho, conseguiríamos dobrar o nosso joelho e adorar Deus e mesmo perdendo aquele a quem nós mais amávamos, não blasfemar contra Deus? Jó não perdeu 1, Jó não perdeu 2, Jó não perdeu 3, Jó não perdeu a metade dos filhos dele, Jó perdeu todos. E é engraçado que quando ele perde todos esses filhos, que foi a última notícia que ele recebe, primeiro lhe falaram da riqueza que ele perdeu. E para não estar a ler muito a Bíblia, em Jó capítulo 2, o que é que acontece? Nós conseguimos ver Satanás novamente se apresenta diante de Deus. E o próprio Deus lhe faz a mesma pergunta, conforme faz no capítulo 1. E depois o que é que acontece? Deus disse, tá bom, tiraste as coisas dele. E eu vi a sinceridade do meu filho. Tá bom, agora eu vou permitir. Podes tocar em Jó. Mas uma coisa eu te digo, não lhe tire a vida. Igreja, aqui eu consigo perceber mais uma coisa. Como é possível? Vamos analisar nos dias de hoje. Será que Deus está feliz ver a igreja nos dias de hoje a morrerem com coisas que não faz sentido? Não, existem, nesses últimos dias, nós estamos a ver que a igreja não está a exercer a autoridade que Deus lhes deu no nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está a dizer o seguinte, tá bem, olha, Satanás, eu permito que até você pode lançar doença na vida de Jó, mas a vida de Jó você não pode tirar. Até tocar na vida de Jó foi limitado. E eu comecei a fazer estudo. Eram muitas doenças que Jó teve, em outras palavras. Jó teve feridas no corpo, que ele tinha que utilizar caco para começar a raspar a ferida. E comecei a fazer alguns estudos, alguns teólogos afirmam que há uma possibilidade de algumas infecções que ele teve estarem até na garganta, porque a Bíblia diz que Jó lançava mau cheiro. Então esse mau cheiro é uma possibilidade de as infecções que ele tinha dentro da garganta ao falar com as pessoas, cheirava literalmente mal. Jó, a passar em tudo isso, não pecou contra Deus. Antes manteve a sua fidelidade com Deus. E o tema da mensagem do dia de hoje é relacionamento com Deus. E o irmão Gonçalves, o que é relacionamento com Deus? Em relacionamento com Deus, à luz da Bíblia, das pesquisas que eu fiz, em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 5, versículo 6, é amar Deus acima de todas as coisas. E em Salmos de número 37, versículo 5, nós conseguimos ver que amar Deus, ou seja, vou tentar repetir isso, obrigado Espírito Santo. Amar Deus acima de tudo é Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. E estamos a falar buscar Deus com todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Confiar em Deus e esperar nele. Salmos de número 37, versículo 5. E orar a Deus e falar com ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E outra coisa. Orar a Deus e ouvir o que a sua palavra diz. Salmos de número 119, versículo 105. Permanecer em Deus e frutificar. João capítulo 15, versículo 5.
Então, irmão Gonçalves, o que é relacionar-me com Deus? O que é relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus é amar Deus acima de tudo. Relacionamento com Deus é buscar a presença de Deus. A igreja precisa perceber que a coisa que nós mais precisamos é nos relacionarmos com Deus. E eu não vou me relacionar com Deus porque espero que Deus faça alguma coisa através do relacionamento que eu tenho com Ele. Isso é interesse. Eu não vou me relacionar com Deus para Deus me dar alguma coisa. E estamos a ver aqui Jó se relacionava com Deus, buscava Deus, falava com Deus, e nós conseguimos ver que Jó tinha muita riqueza, mas ele não se apegava nas riquezas. A pergunta é, será que todos nós que estamos aqui estamos preparados para perder aquilo que nós temos? A casa, por exemplo, Deus não precisa tirar muita coisa de nós. A casa, só a casa. Será que estamos preparados para perder a casa que nós temos? Que vivemos anos e anos a descontar para pagar o apartamento? E quando eu percebo de relacionamento com Deus, igreja, eu quero provocar isso na igreja. Deus sendo soberano, Deus quer que nós nos relacionamos com Ele. Deus quer que nós amamos Ele acima de todas as coisas. Deus quer que nós o respeitemos. Deus quer que nós o busquemos com todo o nosso coração. E depois dessa busca, nós somos obrigados a produzir frutos. João capítulo 15, versículo 5. Irmão Gonçalves, por que tu afirmas isso? É que, com a permissão aqui do pastor, eu aproveito dar aqui um testemunho ao que aconteceu. A igreja sabe que eu estive em Angola e a minha mãe estava muito doente antes de ir para lá. Partilhei com o pastor e com a pastora. Com o pastor foi lá em Orem e pedi que tivessem oração. Para partilhar aquilo que aconteceu com a minha igreja, eu fico mesmo surpreendido. É que eu não levo uma vida de jejum e oração com muita intensidade porque espero que Deus faça alguma coisa através do relacionamento que eu procuro desenvolver com Ele. Eu aprendi com Deus que a coisa que eu mais preciso é estar na presença dEle, é sentir aquele abraço, é sentir aquele amor. Que palavras não conseguem pronunciar aquele amor que Deus coloca no nosso coração. Eu não consigo vos dizer, se eu tentar vos explicar, isso deixaria de ser algo sobrenatural. É mesmo sobrenatural o amor de Deus pela nossa vida. E nesse relacionamento que eu tenho com Deus, Deus me surpreende, porque Deus faz como quer e quando quer. Se Deus curar, Deus é Deus. Se Deus não curar também, Deus continua a ser Deus. A igreja tem que perceber isso. Amém? Então fiquei surpreendido porque em novembro eu fui lá para Angola, para a casa dos meus pais, fui lá para Angola e a minha mãe estava incomodada, se a igreja não sabia. A minha mãe foi diagnosticada de diabetes. Estava com diabetes e a minha mãe literalmente estava com uma ferida na perna, crônica. Há 1 ano e meio, ferida nunca curava. E é engraçado, igreja, que eu sempre tinha aquilo no meu coração, que aquela ferida, alguma coisa que está ali, alguma coisa de sobrenatural está aí, de espiritual está ali. Eu tinha sempre esse incômodo no meu coração e eu fiquei naquele, o que está se passando? Eu estava aqui em Portugal, não conseguia fazer nada. Então, quando chegou a data de ir para lá, para Angola, eu cheguei a Angola, graças a Deus fui muito bem recebido, porque não avisei na minha família, fiz uma surpresa. A minha mãe chorava bastante quando me viu, porque a minha mãe não sabia que eu iria para Angola, nem tampouco esperava o dia. E posto esse tempo todo, aconteceu o que tinha que acontecer e o Senhor sempre me colocava no coração para reunir todas as pessoas quanto eu pudesse organizar, juntar, para orarmos a favor de algumas pessoas lá na igreja e inclusive a favor da vida da minha mãe. E é aqui onde eu consigo perceber, igreja, o dia que o pastor, estamos a falar aqui no caso o pastor José Galvão, ou qualquer outro pastor, nos pedir para orar para o nosso próximo, vou vos pedir, olha, se não for para orar como se tivesses a orar para ti mesmo, não ore, fica calado. A igreja está comigo. Essa palavra não é para engolir, mas é a verdade que eu estou a partilhar aqui. Porque muitas das vezes quando nos pedem para orar para o nosso próximo, nós oramos com a boca, mas o nosso coração não está aí. E antes de orarmos pela minha mãe, porque nos reunimos, na minha casa a marquise era pequena, não teve espaço, então saímos da minha casa, fomos na casa da minha tia, que a marquise era maior, o quintal era muito maior, com as pessoas que lá estavam. Então nos reunimos, nós todos colocamos a minha mãe na igreja. A igreja, eu quero mesmo dizer aqui
partilhar com a igreja aqui a importância do relacionamento. É que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conseguimos perceber a sua presença bem perto de nós. E nós temos uma ousadia, nós temos uma confiança, nós temos uma convicção de que quando nós oramos, Ele nos ouve. É que quem se relaciona com Deus, eu aprendo que quem se relaciona com Deus tem confiança no pedir. Tem ousadia no pedir, ele sabe que Deus pode. E se fizer, Ele é Deus. E também se não fazer, Ele continua a ser Deus. Então nós colocamos a minha mãe no meio e o Senhor me disse, não, antes de você orar pela tua mãe, eu quero que lhe advertes dos erros que ela tem cometido. Quais eram os erros que a minha mãe estava a cometer? Eu não tenho vergonha de partilhar isso aqui com a igreja, porque testemunho que o nome do Senhor seja glorificado. Ela já não ia na igreja com muita regularidade. Então, no meio daquelas pessoas, a advertência foi dada. E eu disse, mãe, ou a mãe muda de vida, ou a mãe procura buscar sempre esse Deus, ou então não sei o que Deus vai fazer para ti, porque minha mãe, tu podes ser minha mãe, mas Deus está acima de ti. Eu amo mais a Deus do que a senhora. Às vezes é necessário falar isso, não é muito bom, mas a verdade às vezes tem que ser dita assim para abrir os olhos da pessoa a quem nós amamos. Quem te ama te diz a verdade, quem não te ama te esconde a verdade. Então a minha mãe ficou ali, depois de falar isso tudo, ela concordou e disse, tem razão meu filho. Igreja, e eu partilhei no povo, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar como se tivesses a orar para ti mesmo. Quando estendemos a mão nela, começamos a orar, o Espírito Santo se manifestou na vida da minha mãe, que aquela ferida, ela disse que sentiu que saísse uma tampa da ferida, ela não conseguiu ver, mas ela sentiu que isso é uma tampa da ferida. E não só aquela tampa saiu, não sei o que, eu não consigo vos dizer, como também foi milagrosamente curada de diabetes. E essa informação me chegou já quando eu voltei aqui, poucos dias estando aqui em Portugal. Ela foi fazer o exame. Quando o resultado saiu, o meu irmão entrou em contato comigo e disse, olha, Gonçalves, olha, a mãe foi curada da diabetes e ela nem está a acreditar. Ela disse, olha, não, doutor, olha, tenta fazer, esse é mesmo o meu resultado. Ela até agora não está a aceitar. Igreja, o que aconteceu é que para nós termos ousadia, se nós queremos ver milagre, nós temos que nos relacionar com aquele que realiza milagre. E relacionamento com aquele que realiza milagre não pode estar dependente das coisas que Ele nos dá. Nós não temos que buscar mais Deus porque Ele nos dá muito. Se Deus não nos dá nada, vamos manter a nossa intensidade na oração. Se Ele nos dá muita coisa, vamos continuar a manter, como é que eu posso dizer, a alimentar aquele relacionamento. Fiquei feliz com o milagre? Fiquei. Mas se não curasse, continuaria feliz porque eu sei que o meu Deus pode. Então, igreja, o que acontece? É que se nós queremos ver milagre aqui na igreja, na Assembleia de Deus de Tomar, para a igreja aqui, nós precisamos nos relacionar mais com Deus. Por que no culto de sexta-feira, o pastor daquela vez informou, se eu não estou em erro, 12 pessoas máximo, pois não? 12 pessoas mais ou menos no culto de oração. Mas na sexta-feira em casa também a pessoa não está fazendo nada. O que é que está a ver? Está assistindo Netflix, está assistindo novela, está a ver filme. Igreja, o que o apóstolo Paulo ele diz, andai no Espírito e vivei no Espírito também. Nós só vamos nos relacionar com Deus se nós andarmos no Espírito, porque João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Então o relacionamento deve ser que? Alimentado. E eu estou a partilhar na igreja, Deus pode. Deus pode curar, Deus pode operar, Deus pode fazer coisas que nós nem sequer pensamos. Mas nós precisamos cultivar relacionamento. Isso é coisa que cada um de nós deve fazer na sua própria casa. Jó cultivou relacionamento com Deus e ele disse o seguinte, não saí do ventre da minha mãe e não o tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas aqui estão preparadas para perderem tudo e conseguiram toda a sua vida? E depois é engraçado que aparecem 3 amigos de Jó. Os 3 amigos, nós temos aqui o nome dele no capítulo 4 em diante, nós conseguimos ver. Temos o Elifaz,
temos Bildade e temos Isofar. E por último nós temos o Eliú. Elifaz, Bildade e Zofar são os 3 amigos que Jó teve. E eu comecei a fazer estudo, posso dizer, do livro todo. E esses 3 amigos, em parte, falaram certa verdade. Mas o foco dos 3, do que eles tinham a respeito de Jó, é que se essas coisas todas estavam a acontecer com Jó, é porque Jó estava em pecado. E aqui eu consigo perceber uma coisa. Nós precisamos saber com quem nós andamos. Existem pessoas que nós andamos com ele, ao invés de nos ajudar a crescer, nós lhes ajudamos a crescer, vão nos destruir. A igreja está comigo? Essa não é daquela pregação de dizer amém, mas é para dizer amém. Por quê? Porque o próprio Deus não gostou de como esses 3 amigos de Jó procederam com Jó. Porque a própria Bíblia diz que em tudo isso que aconteceu, Jó não pecou contra Deus. E agora Jó disse assim, olha, vocês os 3 pegam, vão oferecer coisas a Jó, e Jó vai orar por vocês, e eu só vou vos perdoar a transgressão através da oração de Jó. E aqui qual é a lição, qual é o princípio que nós conseguimos tirar aqui? É que nem todo mal que nós enfrentamos, nem todas as lutas que nós enfrentamos é porque estamos em pecado. A ideia literal que esses 3 amigos de Jó estavam dizendo é o seguinte, olha, se essas coisas estão a acontecer contigo, Jó, há uma possibilidade de teres pecado. Mas o que é que nós aprendemos com Jó? Com Deus? Deus estava a permitir que essas coisas acontecessem na vida de Jó, sem dar explicação a Jó. Igreja, não ora para Deus te explicar porque estás a enfrentar aquelas lutas. Não precisas orar. Obediência e fidelidade. Deus não precisa nos dar explicação de nada. No capítulo 42, mesmo assim, Deus não explica a Jó por que Jó enfrentou tudo aquilo. Mas de uma coisa Deus tinha certeza, eu vou permitir Satanás fazer o que quer fazer na vida de Jó, mas de uma coisa eu tenho a certeza, ele não vai conseguir tirar Jó da minha presença. A minha pergunta para a igreja é, estamos preparados para enfrentar essas tempestades, essas tribulações todas e não blasfemar contra Deus? Se muitas das vezes quando nos pisam no calçado já queremos ofender o irmão ou a irmã. Muitas das vezes, quando nos partem o vidro do carro, queremos mandar o irmão ou a irmã pagar. A pergunta é, será que nós queremos mesmo crescer em Deus? Igreja, é bom dizer, Deus, eu quero que o Senhor me usa. É bom dizer isso, mas o difícil é, será que nós estamos preparados para ser usados por Deus? A maior parte das vezes, Deus te levantar de madrugada para orar pela vida de alguém. Estamos preparados para todas as semanas tirar dias de jejum e oração específico para orar a favor dos outros, não para nós. Porque, igreja, quando eu percebo o relacionamento com Deus, é ser escravo de Deus. Relacionamento com Deus é dizer, Deus, olha, me usa como o Senhor bem entender. Se é para morrer através da tua palavra, que eu morra. E Paulo entendeu o seguinte, Paulo entendeu isso, por isso é que disse, nós somos como ovelha entregues ao matador o tempo todo, o dia todo. Paulo está dizendo, através dessa palavra nós estamos sujeitos a morrer a qualquer momento. Isso é relacionamento com Deus. Quem se relaciona com Deus não questiona Deus, só obedece. Igreja, não vos vou mentir, eu tenho orado todas as semanas pela igreja aqui na área. A igreja de Tomaré, a igreja de Oré, a igreja de Abrantes de Pedrógão, todas as semanas. E quase todas as semanas tenho jejuado por elas. E eu quero ver o mover do poder de Deus aqui. Mas sabes o que é que nós precisamos pagar o preço? E temos que ficar preparados para se escandalizar uma vez a outra. Quem está comigo? Vai haver momento que vamos ter que comprar bancos novos, se a igreja quer ver o Espírito Santo aqui. Vai ter momento que vai haver presença do Espírito Santo, que a irmã que está na cadeira não vai aguentar, a presença vai ser tanta que a irmã vai cair da cadeira, a cadeira vai partir. Preparem-se para isso se querem ver o Espírito Santo a manifestar aqui.
Mas precisamos pagar o preço. Precisamos nos relacionar com Ele. Relacionamento com Deus é conexão com Deus, é ligação com Deus. A igreja está comigo. Deus é bom, amém? Deus é bom. E para ir terminando a mensagem, eu quero pedir mesmo na igreja, por favor, olha, vamos ajudar o pastor que nós temos, juntamente com a sua esposa, no sentido de nos disponibilizarmos para trabalhar como corpo. Queremos ver milagre acontecer, união na igreja. União na igreja. E eu não conheço nenhum versículo bíblico que diz que Deus só usa pastor, para ser sincero com a igreja. Não conheço. Mas se qualquer um de nós buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, Deus vai te usar como lhe apraz. Não vamos esperar Deus se mover através do pastor. Não vamos esperar Deus se mover através de alguém que fez o Instituto Bíblico. Mas vamos provocar essa fome em nós, essa chama em nós. E dar liberdade ao Espírito Santo. Por que, igreja? Porque o que me preocupa, estou mesmo a ser sincero com a igreja, porque eu, quando cheguei aqui, eu estava a orar, quando estava mais aqui na área de tomar, eu orava e muitas das vezes algumas coisas não aconteciam, mas quando eu fui lá para Lisboa, lá no Instituto, lá a presença espiritual é muito mais intensa, e em Fátima também. E lá em Lisboa eu consigo sentir facilmente a presença de inimigos. Estamos a falar de presença de demônios, muitas delas. E tipo, lá uma vez a outra, o Senhor tem me usado, tenho feito libertação, essas coisas têm acontecido. E agora que eu fui em Angola, só para partilhar isso na igreja, para nós mesmos despertar, eu quero que a igreja desperta. E o que acontece? Tivemos uma vigília no dia 31. Primeiro, antes do dia 31, tivemos 2 vigílias. Na madrugada, uma vigília da liderança e outra vigília com o povo. E eu queria orar pelo povo e os líderes me pediram para orar por eles, mas eu não senti paz da parte de Deus em orar, então prefiro obedecer a Deus do que os homens. Então não orei por ninguém, simplesmente ministrar a mensagem no monte, lá por volta das 3, 4 horas da madrugada. E depois o que acontece? No dia 31, tivemos uma vigília e o Espírito Santo me colocou paz em orar pelas pessoas. E igreja, é que literalmente eu não precisava orar, tocar nas pessoas, o Espírito Santo se manifestava de uma forma que pessoas caíam, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, pessoas que estavam possessos, os demônios manifestavam, sem literalmente eu tocar nessas pessoas. E eu fiquei assim a me questionar, com aquilo tudo acontecer ao redor de mim. Estou a falar dia 31 de dezembro, bem há pouco tempo que eu estive em Angola. Dia 31 para dia 1. Eu fiquei a me questionar, por que isso em Portugal não está acontecendo assim com regularidade? E o Espírito Santo me colocou logo no coração, o povo não vai na minha igreja com expectativa de que isso aconteça. E igreja, agora ali, desde aquele dia, eu fiquei descansado. Por quê? Porque eu estava a pensar que se calhar não estava a acontecer, porque eu saí de Angola e vim para cá, mas eu pedi milhares de sinais e Deus me provou que é para ir isso em Portugal. Mas o que acontece? O Espírito Santo não vai só se mover aqui, porque a igreja quer ver o mover de Deus, não. Não é magia, não é feitiçaria. A igreja tem que vir com expectativa de que hoje, Deus vai fazer alguma coisa. Nós não temos que vir na igreja procurar fome, temos que sair com fome de casa. Temos que desenvolver o nosso relacionamento com Deus em casa e vir na igreja com expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Por quê? Irmão Gonçalves, olha, tens bases bíblicas para isso? Tenho. Jesus, quando volta para a sua terra, onde Jesus Cristo diz que nenhum profeta é bem-vindo senão na sua terra, a Bíblia diz que muita coisa Jesus não operou por causa da incredulidade deles. Não o facto de seres usados por Deus que o Espírito Santo vai se mover. Deus é soberano para. Mas a incredulidade limita o poder de Deus. Precisamos vir aqui com expectativa. Pastor José Galvão, eu estou mesmo a desenvolver um relacionamento com Deus na minha casa. Pastor, vamos entrar num trabalho de jejum e oração. Quem já viu falar isso no pastor? Acredito que ninguém. Por quê? Porque a igreja perdeu. Nós queremos agora ver o mover do poder de Deus sem desenvolver um relacionamento com Deus.
Deus, para se manifestar, nós precisamos pagar o preço. E esse preço vem de que? Relacionamento. Igreja, relacionamento. Há um preço a pagar. Igreja, vou ser sincero, eu quero servir de bênção na igreja de Tomar. E eu sou grato a Deus por essa igreja. Mas o pastor José Galvão, qualquer pessoa que está aqui, que está para entrar no ministério a tempo inteiro, precisamos que a igreja colaborem conosco. A igreja precisa se render. Quando o pastor diz, olha, vamos jejuar, vamos orar, a igreja precisa se disponibilizar. Você não está a fazer isso por homem, está a fazer isso por Deus. A igreja está comigo? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. É tudo que nós precisamos. Igreja, quando eu me relaciono com Deus, eu vejo que, por mais que eu perca tudo que eu tenho, eu continuo a amar Deus conforme Deus é. E eu consigo perceber à luz das Escrituras, quem ama Deus não tem medo da morte. Quem tem medo da morte, irmão, vou ser sincero contigo, não estás bem com Deus. Ainda há um ponto de interrogação na tua salvação. Quem tem a certeza da salvação não tem medo da morte. Porque nós aprendemos que Deus só toca nas coisas que você tem, o diabo só toca nas coisas que você tem com a permissão de Deus. E só toca na tua vida com a permissão de Deus. Então o diabo não pode matar crente sem a permissão de Deus. Mas a minha pergunta é, será que Deus se gaba de ti? Deus se gaba de mim? Nós fizemos alguma coisa para valer a pena Deus se gabar de nós ao nosso adversário? Porque a igreja pode guardar isso, Deus não tem adversário. Olha para o teu irmão e diz, Deus não tem adversário. Não, está fraco, mais alto, Deus não tem adversário. E olha mesmo com cara séria, Deus não tem adversário. Nós temos adversário, Deus não tem adversário. O diabo nunca foi adversário de Deus, o diabo é criatura de Deus. Deus, se quiser eliminar, o diabo não está lá de dedo, o diabo desaparece. Se coloca de pé, por favor.